aos Romanos, a exposição do texto da carta aos Romanos, lá na igreja do Alto Branco. E foram quase 2 anos, está tudo gravado para quem quiser depois assistir a sequência das pregações, está no canal do YouTube. É uma carta maravilhosa, ao mesmo tempo extremamente complexa do ponto de vista teológico, e foi uma bênção para a igreja, para mim também, aprendi bastante. E um dos textos finais, eu queria compartilhar com os irmãos essa noite, Romanos 16, me marcou bastante. Eu levei para o presbitério, fui convidado a fazer o devocional na quinta-feira do presbitério, e quando eu terminei de pregar, os pastores do presbitério me pediram para pregar em todas as igrejas esse mesmo sermão. Então, já preguei na igreja do Alto Branco, a próxima oportunidade foi aqui, então pregarei aqui, e assim, na sequência dos convites do presbitério. Não é absolutamente nada que nós estejamos passando agora, mas é como vacina, para que nós estejamos cientes dos perigos que acontecem na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 16, ele é conhecido muito mais pelas saudações do apóstolo Paulo. Ele saúda muitos irmãos. Ele trata dos bons obreiros, ele trata a respeito dos irmãos que moram lá em Roma. Paulo estava distante, né, em Corinto, e ele escreve para aquela igreja para expressar a alegria que ele tem com a obediência dos irmãos de Roma, com a boa doutrina a qual eles foram fundamentados. Lembrando que a igreja de Roma ela foi plantada da seguinte maneira: irmãos judeus que moravam em Roma foram até Jerusalém, e em Atos 2 eles participam daquele grande evento da descida do Pentecostes. O nome dos romanos está lá, e eles, depois de ouvir o sermão de Pedro, voltam com a doutrina apostólica para Roma. A ideia que a gente geralmente tem quando fala a carta à igreja de Roma, nós pensamos num prédio, né? Prédio onde abrigava a igreja de Roma. Não era assim que funcionava a igreja de Roma. As igrejas eram circunscritas em casas, eram pequenas casas-igrejas. 3 delas são citadas aqui em Romanos 16. Então essa carta ela precisava rodar na cidade. Então a carta ia no domingo para uma igreja, depois para outra igreja e assim por diante. E Paulo percebeu, mesmo de longe, ele ficou sabendo, porque ele tinha amigos em Roma, apesar de nunca ter ido lá, era um desejo manifesto na própria carta de participar por um tempo do dia a dia da comunidade de Roma. Paulo ficou sabendo que existiam alguns problemas na igreja, que alguns líderes da igreja estavam desvirtuando o evangelho. A discussão é grande a respeito do que eles estavam fazendo, mas a tese mais bem aceita é que alguns dos judeus que se converteram ao cristianismo não abandonaram as práticas judaicas. Isso ficou muito claro no capítulo 14 e 15. Só que entre a igreja, alguns irmãos estavam permanecendo na dieta do Antigo Testamento e no calendário litúrgico do Antigo Testamento, mas não impunham isso para ninguém. Isso não era o problema. Paulo diz no capítulo 15 que os fortes deveriam ter paciência com os fracos. Pelo lado dos judeus era isso. Existe também, no meio da igreja, os que tinham uma origem romana, né, uma origem gentílica, e estes traziam consigo algumas dificuldades também, porque a tradição de Roma era uma tradição de muita prostituição, por conta das festas ao deus Baco, dos bacanais. E havia muita bebida, muita droga, e naquele meio, quando alguém se convertia, tinha medo até de tocar em bebida, e os judeus não tinham problema com bebida. Então a igreja tem essa divisão. Os judeus bebiam vinho, mas tinham questões com a dieta e com o calendário. E os crentes de origem gentílica, eles não tinham essas questões, né, da tradição judaica, mas, por outro lado, eles tinham dificuldade com a bebida. Paulo diz, entre vocês, fortes e fracos, tenham paciência, vocês precisam se suportar bem. E o tom de Paulo nos capítulos 14 e 15 é um tom muito tranquilo, muito pastoral, porque ninguém estava tratando ali a respeito de problema de salvação. Ninguém estava impondo aquelas tradições como uma condição para a salvação. Mas no capítulo 16, ele fica sabendo que alguns líderes da igreja
estavam impondo questões do Antigo Testamento para a igreja como uma condição de salvação. E vocês vão perceber que o tom do apóstolo Paulo é completamente diferente. Romanos 16, versos 17 até o verso 20. Diz assim a palavra do Senhor. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suas palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Vamos orar? Nós te damos graças, Senhor, pelas tuas maravilhosas bênçãos que são derramadas sobre o teu povo todas as vezes que nós nos ajuntamos para o culto solene. A bênção da leitura da palavra, a bênção de podermos cantar os salmos, a bênção de falar com o Senhor nas orações e sermos ouvidos. E a bênção das bênçãos virá agora, quando o teu evangelho for exposto aos nossos ouvidos e corações, e a glória do teu Filho nos for revelada. Senhor, fala conosco de maneira especial essa noite. Nos faz observar os riscos que corremos, para aprendermos a proteger a nossa família e a tua igreja. O mesmo Espírito que o Senhor deu a Paulo esteja sobre nós, iluminando a nossa mente e os nossos corações, para enxergarmos a glória do nosso Senhor. Abençoa a tua igreja. No nome dele nós oramos. Amém. Há cerca de 5 ou 6 anos, eu estava pregando na igreja do Alto Branco. Quem já foi lá sabe mais ou menos como é que é a dinâmica. Você tem um salão de cultos que é comprido e o púlpito ele fica de frente para a porta, que é uma porta de vidro. Então eu enxergo tudo quem está lá fora. Eu enxergo o estacionamento, enxergo o portão de entrada. No portão de entrada fica um segurança, que pelo próprio nome deveria nos dar proteção. Mas nem sempre os nomes eles correspondem ao trabalho. Nesse dia o segurança se distraiu e do nada entrou uma vaca na igreja. E a angústia maior é porque eu estou aqui e eu estou olhando a vaca entrando, passando no meio dos carros. E ninguém vê porque está todo mundo virado para o púlpito. E a vaca passou por um carro e passou por outro, fez que ia voltar, não voltou, e desceu até chegar na porta da igreja. Depois eu fui ver a gravação, né, do culto, eu ainda indiquei para o diácono, mas o diácono não entendeu. E só quando ela estava para entrar na igreja, ele se virou, viu a vaca, correu e fechou uma porta. E depois até brinquei com eles. Grande atitude se você fechou uma porta de vidro para segurar uma vaca. Não ia adiantar muita coisa, mas ele fez um susto e a vaca acabou voltando e tomou o destino dela. O mais cômico é que eu estava pregando o Salmo 8, justamente no versículo que diz: as ovelhas no campo, os bois, as vacas, exatamente no versículo onde a vaca entrou. Por que a vaca entrou na igreja? É a pergunta, né? Por que a vaca entrou na igreja? A vaca entrou na igreja porque a porta estava aberta. A vaca entrou porque a porta estava aberta. Porque sempre a porta da igreja está aberta. Então, assim como entrou a vaca, entram os lobos, entram os hereges, entram os dissimuladores, entram os divisionistas. Entra de tudo na igreja. Quando a gente se converte, o sentimento que a gente tem é de que
passou daquela porta, todo mundo é santo. Eu me lembro, a primeira igreja que eu frequentei, eu me converti nela, eu olhava para os irmãos assim, eu enxergava pessoas muito superiores, e é assim que a gente deve fazer a vida inteira, mas num nível tal que eu poderia me abrir com aquelas pessoas que elas certamente teriam algo de bom a me dizer, que elas estariam sempre interessadas no meu bem. E isto é verdadeiro quando nós estamos falando dos crentes. Os crentes são assim, com as suas dificuldades, evidentemente, mas eles querem o nosso bem. Só que na igreja não só tem crente. Na igreja tem o joio e tem o trigo. Na igreja existem os irmãos que querem, de fato, o bem uns dos outros. E existem as pessoas que entram na igreja para destruí-la. E o apóstolo Paulo, como um bom pastor deve fazer, ele trata dos assuntos difíceis da igreja. Ele passou vários versículos agora no capítulo 16, saudando os irmãos, lembrando daquilo que ele já passou com alguns dos irmãos em outras localidades, como Áquila e Priscila, que ele se encontrou em Corinto. Mas ele lembra também das partes difíceis, dos momentos complicados que eles passaram e das informações que chegaram até ele. Paulo está preocupado porque alguns irmãos, certamente líderes dessas igrejas nas casas, estavam desvirtuando o evangelho. Estavam trazendo para a igreja um peso que a igreja não pode suportar. Querendo impor sobre a igreja uma lei que não é a lei de Deus. E uma lei que não tem graça. Ou você cumpre, ou você vai para o inferno. Então, o tom que ele fala é totalmente diferente, se vocês observarem no capítulo anterior, do que ele estava falando com os irmãos que tinham algum tipo de divergência. Veja, capítulo 15, verso 1, ele diz assim: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, em relação aos fortes na fé, os que têm boa doutrina, os que já passaram dessas discussões a respeito de pode beber, não pode beber, pode isso, não pode aquilo, esses são os fortes na fé, devem olhar para os mais fracos e ter paciência e suportar a fraqueza dos fracos. Você não é tão forte? Então a tua força não é para pisar no fraco, é para suportá-lo. Porque o fraco não pode suportar o forte, mas o forte pode suportar o fraco. É assim que Paulo fala, como um bom pastor. Agora, veja capítulo 16, verso 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina e aprendestes. Desviai-vos deles. Desviai-vos, se afastem. Não queiram conversa. Não tem essa de tomar cafezinho, de sentar na mesma mesa. Se o sujeito está no meio da igreja para dividir, se ele traz divisão sorrateira para o meio do povo de Deus, não há conversa com esses irmãos. Com os irmãos ele fala com muita delicadeza. A primeira expressão é e rogo-vos. O rogo de Paulo, o pedido de Paulo, é um pedido afetuoso de quem se preocupa com os irmãos. Ele pede que a igreja preste atenção. Ele diz, e rogo-vos, irmãos, porque estes são irmãos. Os fortes e os fracos estão todos querendo crescer. Estão tendo paciência uns com os outros. Esses irmãos devem notar os que promovem dissensões e escândalos. É digno de nota. É para ser notado na igreja aquele que promove dissensão e escândalo. Ou seja, essas pessoas que nós começamos a perceber que entram na igreja e começam a disseminar a divisão, elas não podem ficar no anonimato. A igreja não pode se calar. Tem que ser proferido o nome. Os hereges conhecidos, os grandes hereges do Brasil, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia e Companhia Limitada, nós devemos dizer sem medo, são homens que militam todos os dias contra a palavra de Deus, contra a igreja de Cristo. Mas não são só os famosinhos, não.
Existem uns que estão no anonimato. Estes fazem talvez mais mal ainda. Porque sorrateiramente entram nas nossas igrejas, irmão. E eles vão fazendo amizade. E eles vão se incorporando. Muitas vezes, no princípio, ninguém percebe. Eu me lembro que isso deve ter já uns 3, 4 anos. De uma hora para outra chega uma moça lá na igreja, moça nova. E sempre que alguém começa a visitar por mais de um domingo, o conselho, algum dos presbíteros encosta para saber o que é que está acontecendo. Porque visitar uma igreja, talvez está viajando, alguma coisa desse tipo, mas com frequência é estranho. E dessa vez fui eu que fui falar com ela. Eu me apresentei e perguntei qual era o motivo dela estar nos visitando. Aí ela disse assim: eu vi a igreja de vocês no Instagram. Achei estranho. Dificilmente alguém passa a frequentar a nossa igreja porque viu no Instagram. Porque a distinção de culto, de doutrina, é, na maioria dos casos, tão grande que você precisa ter um convite de um amigo, você tem algum tipo de orientação de uma pessoa que você conhece. Ou já via escutando os sermões no YouTube. Geralmente é assim. E a próxima pergunta confirmou a minha tese. Eu disse: você vem de onde? Ela disse: do Verbo da Vida. A pessoa vem do Verbo da Vida, uma igreja neopentecostal, que nós consideramos de seita. E vem para a igreja presbiteriana do Alto Branco por conta do Instagram. Essa história está mal contada. Eu chamei os presbíteros, contei, todos acharam estranho. Então eu chamei os homens da igreja, porque o que é que já estava acontecendo? Essa moça, ela estava fazendo amizade com todas as mulheres novas da igreja, e as mulheres querendo ser simpáticas, já abrindo a vida, conversando, chamando para passear. Tinham marcado, inclusive, uma pizza na sexta-feira. Uma pizza que eu iria também. Ia todo mundo lá e essa moça ia estar lá. Eu chamei os maridos dessas mulheres e disse: se vocês permitirem que essa mulher vá, eu não vou. Pastor, o que é que o senhor tem contra ela? Eu não tenho absolutamente nada confirmado, mas eu preciso saber se de fato o motivo que dela estar no nosso meio é esse ou não. Até lá, irmãos, não tenham contato com ela. Deixa ela na igreja e a gente vai ver o que é que vai acontecer. Não deu outra. Algumas semanas depois nós descobrimos. Essa mulher, ela recentemente estava separada só de corpos, mas ainda casada no papel, e é o que vale. E ela estava indo para lá para tentar namorar com um rapaz da igreja que estava quase se desviando. Esse rapaz hoje está desviado e ela, Deus sabe lá o que é que está fazendo. Mas quando as mulheres mudaram de postura e nós soubemos que ela era casada e começamos a confrontá-la, ela foi embora. Veja, se nós não tivéssemos tido esse cuidado, que para algumas pessoas é radicalismo, é excesso de zelo, é maldar tudo, a igreja teria sido corrompida por uma mulher casada que estava querendo adulterar dentro da igreja. Isso não foi falado em público, não foi tratado no púlpito da igreja, mas foi tratado pelos presbíteros, com o zelo que os presbíteros precisam ter, para que não haja no nosso meio os lobos em pele de cordeiro. São muitos os casos que aconteceram, irmãos, ao longo de quase 13 anos da Igreja do Alto Branco. E nós olhamos e percebemos o comportamento, a mudança de comportamento, os detalhes. E o olho do presbítero ele vai sendo cada vez mais afiado para isso. E qual é o objetivo? Proteger a igreja. Proteger a família dos irmãos. Para que vocês possam vir e voltar para casa e desfrutar de um ambiente seguro, de um ambiente saudável. Para que no nosso meio esses lobos não se criem. Porque se nós deixarmos, irmãos, eles vão se instalar e vão dividir a igreja. Às vezes eles conseguem.
Um pastor amigo me contou, já faz algum tempo, que ele, sendo professor de seminário, ele foi procurado por um seminarista que estava ali no primeiro ano. Existe um costume muito grande nos seminários presbiterianos, não acho isso saudável. Do primeiro anista, ele já chega e ele assume uma congregação. Ele quer trabalhar para ter alguma renda e a igreja determina para que ele pregue e meio que pastoreie uma congregação. Esse rapaz começou a pastorear, entre aspas, uma pequena congregação em Moreno, na região metropolitana do Recife. E estava tudo bem, até que chegou um pequeno grupo vindo de uma igreja neopentecostal. Pessoas muito animadas, muito simpáticas, e no meio dessas pessoas tinha um rapaz que começou a exercer uma certa influência sobre os demais. Ele era simpático, ele era risonho, ele era muito agradável, e as pessoas começaram a fazer aquelas rodinhas, né? O seminarista percebeu que ele começou a ficar isolado. Quer dizer, ele que foi designado por um concílio para pregar ali, ou seja, tinha uma certa autoridade, ficava isolado e esse rapaz monopolizava a atenção da igreja. Tenham cuidado nisso, irmãos. Tenham cuidado nisso. Se alguém no nosso meio começa a monopolizar a atenção mais do que os presbíteros, tem alguma coisa errada. Porque nós fomos instruídos e fomos ordenados para que a instrução da igreja seja feita por meio dos presbíteros. Há uma relação de pastoreio que nos une. E essa relação precisa ser afetuosa a tal ponto de nós queremos aproveitar cada segundo que nós temos com os nossos presbíteros. Evidentemente, você vai conversar com todas as pessoas da igreja, mas quando essas rodas se formam, onde há instrução, sempre tem um presbítero ali. Mas não era isso que estava acontecendo. Era esse rapaz que estava monopolizando. O seminarista, ainda pouco experiente, demorou para tomar uma atitude, até que procurou o pastor, que é professor de seminário. O pastor disse: meu irmão, é o seguinte, você tem que confrontar esse rapaz. Tem que saber o que é que ele está fazendo. O seminarista voltou na semana seguinte, marcou uma conversa com ele e descobriu que este rapaz já estava com uma reunião de estudos na sua casa, semanalmente reunindo 15 pessoas da congregação. O que é que aconteceu em seguida quando ele foi confrontado? Ele já tinha ganho o coração dessas pessoas. Todas saíram da igreja, 15 pessoas de uma congregação pequena, saiu quase todo mundo e formaram uma nova igreja neopentecostal. Sorrateiramente. Com palavras alegres, simpáticas, ele foi levando a congregação ao erro. Por isso Paulo diz assim, notem. É óbvio que esta obrigação primária é dos presbíteros, é nossa. Mas vocês, especialmente os homens, precisam ser atentos, porque a casa de vocês está em jogo. Se entra uma pessoa maldosa aqui no meio, não é só a família dos presbíteros que vai ser influenciada. Todos nós vamos ser, irmãos. Então não baixem a guarda quando estiverem na igreja. Estejam sempre atentos. Os homens da igreja precisam ajudar os presbíteros. Precisam estar tão atentos a ponto de enxergar algo e dizer aos presbíteros. Porque fofoca é quando você vai dizer a alguém que não tem jurisdição sobre a igreja. Isso é fofoca. Mas quando você percebe um problema na igreja, ou que você percebe algo estranho, e você vai trazer essa informação para os presbíteros, isso é uma bênção para a igreja. Você vai alertar. Pode ser que não seja nada, mas e se for? Paulo diz, notem, tomem nota, deem nome a essas pessoas. Eles não podem estar no anonimato do nosso meio. Porque começa assim. Não tem nada demais, não. Qual é o problema? Deixa o irmão aí. E quando você menos espera, ele levou 15, ele levou 20. Ele dividiu a igreja.
E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Contra a doutrina. O pessoal diz assim, doutrina divide igreja. Paulo diz o contrário. São os que promovem dissensão, que são contrários à doutrina. A doutrina, ela une a igreja. Porque nós somos unidos na verdade. Matthew Henry, quando ele comenta esse texto, ele diz o seguinte: se você tirar a verdade da igreja, em seguida a paz será retirada. Por que a paz na igreja? Porque a igreja está unida na verdade. A verdadeira paz de uma igreja é quando a doutrina está sendo exposta em conformidade com a Escritura. Retirada a verdade, tudo desmorona. E é interessante, onde menos a doutrina, há uma pregação leve, onde não é atacado o pecado, e parece que as pessoas vivem lá, um clima muito bom, as pessoas são muito legais, mas se você for mais a fundo, a fofoca rola, não há respeito por nada, as pessoas vivem brigando umas com as outras. Porque retirada a verdade, irmãos, não sobra nada na igreja. Nós somos o povo que está firmado na doutrina. Estes, veja, que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos. Saiam de perto. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, Paulo está tratando de um assunto muito sério, onde um rapaz se deitava com a mulher do seu pai, sua madrasta. Paulo fica impressionado como ninguém faz nada na igreja. Está todo mundo vendo e ninguém faz nada. Ora, Corinto ficava numa região de muita filosofia, né? Ali na Grécia, os filósofos eles estavam em todos os lugares. E em Corinto, esse rapaz que estava envolvido nesse grande pecado era um dos eloquentes filósofos da igreja. Era um cara de uma oratória fantástica. Ele convencia muito pelos argumentos. E o pessoal ficava encabulado de confrontar uma pessoa como essa. Até os presbíteros tinham dificuldade de confrontar porque sabiam que ele tinha muito argumento. Paulo diz, não tem que ter argumento, não. Chega lá e afasta. Pega esse homem e entrega a Satanás para ver se salva lá no final. Inclusive isso acontece, porque na segunda carta ele orienta que este rapaz já pode ser restaurado. Mas ali ele precisava ser disciplinado. No final do capítulo, do 1 Coríntios capítulo 5, ele diz: eu ordeno que vocês se afastem, não dos que são ímpios, não dos que estão fora da igreja, porque senão vocês não vão ter como viver. Mas dos que, se dizendo crentes, não são. Com estes, não tenham o menor contato. Não sentem à mesa com estes. Então, irmãos, quando alguém chega sorrateiramente no nosso meio e começa com conversas estranhas, comportamentos estranhos, o que vocês precisam fazer imediatamente é se desviar deles. Se afastar. Não quero conversa. E quem chega na igreja, irmãos, não tem que ser abraçado e tratado como rei, não. Que conversa é essa? É um estranho. Não é à toa, como o pastor falou aqui, que para tomar ceia na nossa igreja, ou é membro comungante, ou traz uma carta. Acha esse exagero? Abra aí, Romanos 16, verso 1. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Cencreia. Sabe quem carregou a carta até a igreja de Roma? Febe. Só que para chegar lá em Roma, uma desconhecida com uma carta na mão, ela precisava de uma recomendação, porque senão ela não ia tomar ceia na igreja, não. Não tomava, só tomava com recomendação. Então Paulo faz essa recomendação, escreve o nome de Febe na carta aos Romanos, o nome dela fica registrado na Escritura, para demonstrar este zelo que os irmãos tinham. Eu recomendo Febe, nossa irmã, ou seja, ele diz, ela está em plena comunhão com o Senhor,
a qual é serva na igreja que está em Cencreia. Ou seja, a origem dela é Cencreia, ela é nossa irmã, pode recebê-la. Para que ela passasse a participar da comunidade dos santos, o apóstolo Paulo teve que mandar parte da carta, escrever numa parte da carta uma recomendação. Aí quando a gente pede uma recomendação, a gente fica chateado. Um certo tempo, eu fui inquirido por um pastor do Rio Grande do Norte por essa prática. Ele foi pregar lá em Campina Grande e uma pessoa dessa igreja, na igreja presbiteriana, que foi lá na nossa igreja, não trouxe recomendação, não conhecia. Quando a gente conhece, a gente entrega os elementos, mas a gente não conhecia, não tinha nenhuma recomendação, não tomou ceia. E ela foi falar para o pastor. E o pastor ligou para o cara do Rio Grande do Norte, ligou para mim, para tomar satisfação do que acontecia lá na igreja. E eu calmamente fui explicá-lo o porquê nós fazíamos isso, como fundamento bíblico e fundamento confessional. Aí o irmão disse assim: você não pode fazer isso, não. Eu disse: mas com base em que você está dizendo isso? Nenhuma igreja presbiteriana faz. Você tem um bocado de coisa que a igreja presbiteriana faz que eu também não faço. É a praxe agora, a nossa Constituição virou a praxe. Aí ele disse: se um membro da minha igreja for à sua igreja e não tomar ceia, eu vou lhe denunciar. Eu disse: fica à vontade, irmão. O senhor denuncia e eu me defendo. Agora aqui só toma quem traz recomendação. E eu vou dizer uma coisa ao senhor: vá tomar conta da sua igreja, que aqui tem conselho. Nós não precisamos da sua ajuda com esse tipo de comentário. Agora, eu tenho certeza que aí na sua cidade tem um bocado de igreja presbiteriana que dá ceia até a quem não deveria tomar. Mas você não está preocupado com quem abre as portas dos sacramentos, mas para quem fecha. Quer dizer que o problema é ter zelo demais. Deixar todo mundo tomar pode, agora ter zelo demais não pode. Esse tipo de discussão, irmãos, é a discussão da derrota. Porque quando a gente para discutir essas coisas, já é derrota. Claramente há uma expressão bíblica a esse respeito. As igrejas, historicamente, sempre fizeram assim. De uma hora para outra, deixa de fazer e a praxe moderna é que vira a lei. Tem que haver recomendação, irmãos. Nós não conhecemos, nós não colocamos na nossa casa todo mundo. Imagina, você vai almoçar amanhã. Você vai para o meio da rua chamar alguém que você não conhece para sentar à mesa com você? Não vai. Por quê? Porque isso não é prudente. Por um motivo óbvio, eu não conheço. Eu não sei quem é. Então chega um irmão aqui dizendo: eu sou da igreja presbiteriana, fulano de tal, lá no norte do Brasil. Eu não sei quem é. Qual é a comprovação que esse irmão tem? Será que é isso mesmo? O início da Assembleia de Deus no Brasil, ele é marcado por uma história muito difícil, muito triste. Uma igreja batista, lá de Belém do Pará, com um pastor zeloso, porém ingênuo, recebeu 2 americanos que se diziam missionários, que estavam lá para ajudar no evangelho. O pastor precisou tirar as férias e sabia que aqueles irmãos tinham um certo conhecimento teológico e entregou à igreja esses 2 irmãos, que são venerados aí na Assembleia de Deus. Eles simplesmente, durante o tempo das férias do pastor, trouxeram a doutrina pentecostal para dentro da igreja e quando o pastor voltou, a igreja era outra. Dando início à missão apostólica da fé, primeiro nome da Igreja Assembleia de Deus. Então hoje ninguém nem fala mais nessa história, mas a origem deles é isso, é de uma divisão. E se vocês têm dúvida que isso é um problema, até hoje eles vivem de divisão. Não é assim? 1 trilhão de Assembleias de Deus. Começaram com divisão, permanecem na divisão. Nós o reconhecemos como irmãos em Cristo, mas eles têm muitos problemas, irmãos. E o problema, a entrada deles aqui foi dessa maneira. Um pastor ingênuo entregou a igreja a pessoas que eles não conheciam. Nós não podemos ser ingênuos. E nós não vamos entregar a igreja a qualquer desconhecido. Sabe por quê? Porque não é nossa. Porque a chave da igreja não é nossa. Nos foi confiada por Deus.
E se foi confiada, quando o Senhor da igreja voltar, ele vai querer que nós tenhamos conta. E se tem uma coisa que os nossos presbíteros têm, é temor ao Senhor. Porque vai ser pedido contas do que nós fizemos aqui, irmãos. Por isso estejamos atentos, para que esses problemas não surjam no nosso meio. Verso 18 diz, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Ele começa a dar agora os indicativos de como perceber aqueles que trazem dissensão para a igreja. Como é que eu reconheço um divisionista? Em primeiro lugar, Paulo diz assim, porque os tais não servem ao nosso Senhor, mas ao seu ventre. Na cultura oriental, na ocidental é o seguinte, a sede das emoções é o coração e a mente. Na cultura oriental é o ventre. E por quê? O oriental ele tende a ser muito literalista. Todas as nossas emoções elas mexem muito mais com a barriga do que com o coração, né? A gente sente o frio na barriga, não o frio no coração. Então eles atribuem a sede das emoções ao ventre, às tripas, e não ao coração. É assim o pensamento do judeu. E a pessoa que vive pensando nas suas próprias emoções, nas suas próprias vantagens, é uma pessoa que só olha para o umbigo, na expressão do ocidental. Só vê o seu próprio umbigo. Então, quer perceber que uma pessoa é perigosa na igreja, veja o quanto ela se preocupa com o outro. Porque a expressão da nossa fé é amar o próximo como a mim mesmo. Mas quem não ama o próximo como a si mesmo, ama só a si. Essas pessoas são extremamente perigosas. Irmãos, quando vocês perceberem que alguém, em tudo quer levar vantagem, e tudo que faz, no final das contas, só ele é que é beneficiado, corra dessa pessoa. É perigosa. Agora, como é que você percebe isso? Você precisa estar atento. Você precisa estar atento. A atenção não pode ser dada, como eu já falei, primeiro se aproximando da pessoa e depois enxergando os defeitos e se afastando. Não é assim. Chega uma pessoa nova na igreja, você mantém distância. Nós somos cordiais, somos simpáticos, nós convidamos, mas nós não temos intimidade. Os novatos na fé, eles não vão participar das reuniões mais íntimas da igreja. Que conversa é essa? Eles que ganham a nossa confiança. O mundo jaz no maligno, irmãos. E nós precisamos ter zelo pelas nossas reuniões íntimas. Não chame para a sua casa quem você não conhece. Não tome cafezinho com quem acabou de chegar na igreja. Deixa os presbíteros fazerem isso. Nós precisamos ir na casa dessas pessoas. Mas nós não chamamos elas para as nossas casas. Tenho certeza que o pastor Aldenor não faz isso. Sabe por quê? Porque é prudente. Nós vamos até eles, investigar como eles vivem, saber como são os costumes, para depois, percebendo isso, ver como nós vamos cuidar de vocês, que estão aqui. E talvez chamar os homens da igreja e dar algum tipo de alerta. Recentemente chegou uma pessoa lá na igreja, mais uma vez uma mulher, e eu fico impressionado como esse tipo de alerta precisa ser dado de tempos em tempos. Em pouco tempo, pastor, várias irmãs da igreja estavam lá de conversinha, de marcando evento para cá, evento para... Mas o que é isso? E o meu marido disse, rapaz, não deixa isso acontecer, não. Eu não tive a oportunidade nem de conversar com o pastor dela ainda. Recebi o contato dele, liguei, ela teve problemas lá na outra igreja. Tem calma. Vamos ver quem é essa pessoa. Deixa ela ganhar nossa confiança. Vocês não têm obrigação, isso é coisa de evangélico tolo. Que tem até uma comissão na igreja para receber as pessoas e abraçar e dizer, vamos lá para casa. Lá para casa não, irmãos. A tua casa é sagrada. Não coloca na tua casa quem tu não conhece.
Vocês não têm a obrigação de ser mais do que simpáticos quando uma pessoa chega. Quando eles chegam, nós identificamos que é o nosso visitante, vem da igreja tal, seja bem-vindo, quero vê-lo outras vezes aqui. Ponto final. Mas é muito chato isso. Problema. É assim que a gente se protege. E a pessoa que quer, fica. Ora, se os pastores, que talvez, né, maliciosamente, poderiam ser os mais interessados a que essa simpatia toda fosse disseminada da igreja, nós estamos pregando o contrário, irmãos. Então não se preocupem. Não se preocupem, porque isto é necessário. A igreja vai crescer na velocidade que Deus quiser. Nós não vamos adiantar nada. Toda vez que a gente tenta adiantar o crescimento da igreja, sabe o que é que acontece? Entra no nosso meio a marca da divisão. Não tem pressa. Percebeu que uma pessoa quer levar vantagem em tudo, acenda o alerta. E o alerta não é meu, é do apóstolo Paulo. Verso 18. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. Qual é o segundo alerta? Qual é a segunda característica desses divisionistas? Parte B do verso 18. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Com suaves palavras e lisonjas. Nos primeiros séculos, houve um grande embate na igreja. Ário, um diácono de Alexandria, e depois ascendeu a um outro ofício, ele ganhou proeminência na época. E a proeminência dele foi tamanha que um concílio se reuniu, né, por muito tempo para discutir o que Ário estava pregando. Ário tinha um problema sério com a segunda pessoa da Trindade. Ele não conseguia enxergar que Cristo é da mesma natureza de Deus. No final das contas, ele negava a divindade de Cristo. E Deus levantou um outro homem chamado Atanásio, de onde vem o credo de Atanásio, para demonstrar que aquilo era uma grande heresia. Isso foi reconhecido pela igreja e Ário se acabou. Mas entre o início e o fim dessa história, a figura de Ário é importante ser citada como figura de pessoa humana. Porque ele era um homem muito agradável. Ário, sabe aquele tipo de gente que chega num lugar e todo mundo quer estar por perto? Que é alegre, que é brincalhão, que tem uma conversa boa. Ele era conhecido assim. Mas era um herege, um lobo miserável que negava Cristo. Mais adiante, na reforma, Sociniano, outro herege, que foi combatido pelos nossos pais na fé de uma maneira duríssima. O mínimo que chamavam com ele era cão. Quando estavam aliviando com ele, chamavam ele de cão. Vocês perceberam, irmãos, em algumas situações, os presbíteros exaltados a respeito de uma pessoa que está tentando fazer o mal com a igreja, não tenham pena da pessoa, não. Os presbíteros, às vezes, precisam levantar a voz, sim, e falar grosso, para espantar os lobos do nosso meio, para que eles não tenham vez no nosso meio. E os nossos pais na fé faziam isso. Vocês acham que os puritanos eram aquelas pessoas que levitavam no meio da Inglaterra, né, com a auréola na cabeça? Vocês estão muito por fora. Eles cortaram para a cabeça do rei. Sabe por quê? Igreja pura, culto puro, vida pura. Por isso eles faziam qualquer coisa, irmãos. A nossa herança é de muita virilidade. A herança reformada é de homens viris, homens que falavam como homem, que se postavam como homens, que pregavam como homens. Não esses de agora, que usa calça jeans rasgada e camisa colada. Que respeita. Ninguém respeita quem não tem postura, não. E é por isso que a cada dia a igreja tem sido um lugar mais inseguro. Existem determinadas congregações que é insalubre estar lá com sua família. Sabe por quê?
Porque os presbíteros não estão preocupados em defender a igreja, eles só querem fazer a igreja crescer. Congregações que só recebem na sua membresia o refúgio de todas as igrejas da cidade. Já percebi, não sei se aqui em João Pessoa tem, mas lá eu sei algumas que são assim. Todo mundo que dá trabalho nas outras igrejas corre para aquela ali. Que coincidência, né? Todo mundo vai para lá. Por quê? Porque sabe que lá vai ser bem recebido. Sabe que lá é só um número. Mas aqui não vai ser assim. Enquanto nós formos pastores, irmãos, lobo não terá vez no nosso meio. Nós não estamos preocupados, irmãos, com o crescimento a todo custo. Nós queremos, é claro, crescer. Mas o crescimento natural, ele é muito mais lento. Estava comentando com alguns irmãos hoje na hora do almoço, os irmãos falando lá de exercício físico, né, para manter um pouco da saúde, e treinar na musculação, para o cara pegar um pouco mais de corpo. Eu acho engraçado, né? Eu estou há 3 anos treinando, mudança é muito pouca. Aí, de uma hora para outra, chega um sujeito lá, 6, 7 meses de musculação, o cara tá fortão. Eu digo, mas que genética, né? Que genética boa ele tem, né? Ele cresceu rápido. É claro que não cresceu rápido. Porque o corpo da gente não muda rápido. É uma sequência de esforços a longo prazo e você vai vendo tanto assim de mudança. Você ganha 1 centímetro. Você, rapaz, eu ganhei 1 centímetro. 1 quilo de massa magra. O sujeito chega, de uma hora para outra, ele tá fortão. Que genética é essa? Meu Deus do céu, eu não tive essa sorte. Alguma coisa tem, né? Alguma coisa a mais tem aí. Pois bem, igreja é assim. O crescimento da igreja, irmãos, para ser saudável é paulatino. É um crescimento sistemático, mas é lento. Mas é saudável. No final, quem cresce natural tem saúde na idade mais avançada. E eles vão sofrer as consequências desse crescimento tão rápido. A igreja é assim também. Quem cresce muito rápido, lá na frente tem problemas muito sérios. Quantas não se dividiram? Primeira característica é que eles só olham para si mesmos, só olham para o seu próprio ventre. E a segunda é que eles enganam as pessoas com palavras e lisonjas. A conversa é muito bonita. A expressão aqui tem a ver com promessa. Eles enganam com promessas e palavras. Ou seja, as palavras são sempre agradáveis a quem está ouvindo. Porque nunca fere o nosso coração. O pregador que sobe no púlpito todo domingo e você só ri com ele, você só se alegra com ele, você nunca tem uma raiva dele, tem alguma coisa errada. Tem uma hora que você vai se chatear comigo, com o pastor Aldenor. Por quê? Porque é teu coração que está sendo tratado. E o homem natural, ele detesta a pregação. E toda pregação, a gente vai de um extremo para o outro. Tem uma hora que a gente vai se constrangendo, se segurando na cadeira até eu dizer, pelo amor de Deus, pare com isso. Aí vem um bálsamo do evangelho. Mas o pregador de lisonja não é assim. Ele só te alegra. Ele só te agrada. Porque o objetivo é esse. É manter a igreja tranquila. Você lembra do que dizia Jeremias? Os falsos profetas dizem paz, paz, quando não há paz. É exatamente o que acontece com os divisionistas. Eles estão só com palavras suaves e lisonjas. Tem um líder espírita, que é lá de Campina Grande, inclusive, mas é conhecido no Brasil todo. É Rossandro Klinger, o nome dele. E vocês já devem ter ouvido falar. Muito inteligente ele, por sinal. É um sujeito assim de uma oratória muito boa. E mais perigoso, eu diria, é porque o que ele fala a respeito de educação de filhos, a gente concorda. Provavelmente todos vocês concordariam com o que ele fala. Ele é bem rígido, bem duro. E você vai concordando. Mas ao mesmo tempo, você, se prestar atenção, você percebe que ali é como uma serpente. A serpente ela vem rastejando e fazendo aquele barulho. E quando você menos espera, ela dá o bote.
Quantos não estão se enganando com esse tipo de fala? Não faz 2 anos que eu tive que chamar a atenção do irmão lá da igreja. Ele foi para ele trabalha num departamento que teve uma palestra desse sujeito e ele tirou foto, orgulhando-se de ter ouvido aquele espírita. Eu disse, meu irmão, cuidado, porque a voz da serpente é assim, é agradável aos ouvidos, mas no final o caminho é de morte. Tira essa foto do teu Instagram, pois isso não é orgulho para ninguém, não. Só porque o sujeito é famoso, não é orgulho para ninguém, não. É o canto da serpente. Tenha cuidado. Palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. E a terceira e última característica no verso 19. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Com prazo me pôs em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Cuidado que eles vão aproveitar dessa obediência de vocês. Uma igreja que foi fundamentada na palavra, que cresceu na boa doutrina, que foi pastoreada por bons pastores, a tendência é que seja uma igreja obediente. E a característica que é boa, por um lado, pode se tornar um problema quando você tem esse tipo de gente no meio. Se eles são líderes maldosos e vocês são obedientes, se vocês não prestarem atenção, vocês vão acabar ouvindo e obedecendo esses líderes. Tenham cuidado. Olha, eu me comprazo, diz o apóstolo Paulo no verso 19, em vós, porque vocês são obedientes. É uma bênção a obediência. Mas a obediência cega não é bênção. Você cegar e dizer assim, tudo que os meus líderes falam, eu vou baixar a cabeça e vou fazer, não façam isso, irmãos. Lembrem-se dos de Bereia. Era o apóstolo Paulo pregando e eles conferindo. E foram louvados por Paulo justamente por essa característica. Porque os irmãos conferiam a pregação, não era a minha pregação, não. Era do apóstolo Paulo. Confiram, irmãos. Prestem atenção. Acompanhe o que está sendo ensinado. Veja se está de conformidade com a Escritura e com os nossos símbolos de fé. Se estiver, obedeçam. Obedeçam. Mas Paulo diz o seguinte também: nem que eu ou um anjo do céu desça e pregue outro evangelho, não aceitem. Não é isso que ele diz aos Gálatas? Se vier um anjo do céu, ou até mesmo eu, se eu enlouquecer e começar a pregar uma coisa que é contrária à Escritura, não me obedeçam, irmãos. Estejam cientes disso. Estando eu são agora, estou ensinando aos irmãos, não me obedeçam. Porque senão vocês vão ser levados por esse tipo de palavra e lisonja. Cuidado com essas pessoas. Com prazo me pôs em vós e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Parece um trocadilho, né? O Deus de paz esmagará Satanás. Parece que o Deus é de paz, para muita gente era o Deus, era Papai Noel, né? Aquele Deus bonachão, tranquilo. Não, o Deus de paz esmagará Satanás. Com referência clara a Gênesis 3,15, apontando para a promessa que Deus deu à mulher. Filho da mulher, o descendente da mulher, esmagaria a descendência da serpente. Então ele está dizendo aqui que Cristo é Deus. Indiretamente ele acabou de dizer que Cristo é Deus, porque o descendente que esmagaria é Cristo. E ele começa dizendo, e o Deus de paz, que é Cristo, esmagará Satanás. É a primeira vez em toda a carta, dos 16 capítulos, que a palavra Satanás aparece. Ele já falou de justificação pela fé, ele já falou da comunhão dos santos, ele já falou sobre o pecado, ele já falou sobre escatologia, e não precisou falar do nome Satanás nenhuma vez. Agora, quando foi para falar dos divisionistas, é que apareceu Satanás. Por quê? Porque são filhos de Satanás.
Por outro lado, é um alerta, né, para o pregador que só fala de Satanás. Né? Tem gente que tem uma fixação em Satanás. Se Deus resolvesse tirar Satanás do mundo, o cara perdeu o emprego, porque não tinha outra coisa para ele pregar. Ele só fala em Satanás. Paulo falou uma vez na carta toda. Agora, quando ele falou, quando ele estava tratando das pessoas que queriam dividir a igreja. São filhos do demônio, irmãos. Filhos de Belial. E não são apenas os líderes que intentam a divisão na igreja, não. Às vezes é membro mesmo. Às vezes é um membro da igreja. Tenham cuidado nas conversas particulares a respeito, especialmente a respeito dos caminhos da igreja, da liderança da igreja. Porque é assim que começa a divisão. Num canto recuado e falando e comentando e isso e aquilo. Ora, se você percebe que tem um problema e você quer o bem da igreja, você não precisa concordar com tudo, não. Ninguém concorda com tudo, com absolutamente ninguém. Não existe isso. Mas você tem uma discordância, você tem uma dúvida, você vai procurar quem cabe. Procura a liderança da igreja. Vocês têm os meios para isso. Vocês podem solicitar uma conversa informal com um dos presbíteros. Vocês podem pedir para participar de uma reunião. Eu estou ensinando a vocês como fazer. Vocês podem pedir para participar de uma reunião formal com os presbíteros. Isso não vai ser negado. Se for uma coisa muito séria, vocês podem escrever uma denúncia contra um presbítero. Se por acaso o nosso conselho não aceitar a denúncia, vocês podem subir a denúncia direto para o presbitério. Se o presbitério não aceitar, vocês vão bater no Supremo Concílio, se for o caso. Vocês têm meios lícitos, justos, constitucionais, para que, como membros de igreja, vocês defendam o ponto de vista de vocês. Façam isso. Vocês estão livres, irmãos, para fazer isso. Pelo caminho certo. Mas não com fofoca. Não com disse-me-disse. Não com baixaria. Porque se o fizerem, o conselho não vai pensar duas vezes em iniciar um processo disciplinar. Porque é assim que a igreja é dividida. E quem divide a igreja, irmãos, talvez não saiba o tamanho da loucura que está cometendo. Olha, os puritanos tinham tanto temor a respeito de divisão, que quando um problema acontecia na igreja, eles pensavam 1000 vezes antes de tomar uma decisão como essa. E eu não me lembro agora quem é o autor da frase, mas a frase é impactante demais. No período dos puritanos, eles diziam o seguinte: você só pode dividir uma igreja quando o pecado que causou a divisão é maior do que o pecado da divisão. Ou seja, quando há uma heresia. O pecado que provocou essa divisão foi o que destruiu a igreja. Então, esse é maior do que a divisão em si. A divisão é uma desgraça. Mas existem momentos que são tão sérios, tão graves, que uma das duas partes já se afastou do evangelho, que no final das contas não é nem mais dividir, é permanecer como igreja. É permanecer firme na fé que Deus nos deu. Então, essa é justificada. Nenhuma outra é. Nenhuma outra. Eu desejo muito que os irmãos passem décadas aqui. Não é bom trocar de igreja. Não é. Quem já precisou se mudar de um lugar para o outro e teve que trocar de igreja sabe que é um negócio muito complicado. Então, se mantenham na igreja. O compromisso dos pastores é se manter também com vocês. Mas não tenham dúvida. Agora ou daqui a pouco vocês vão discordar de alguma coisa que o conselho fizer. Uma discordância, uma coisa menor, irmãos, mais vale obedecer. Mais vale obedecer. Se for uma coisa muito séria. Se for uma coisa muito séria mesmo, muito grave, que vocês discordam veementemente, usem os meios que são meios justos para isso, irmãos. Mas não usem nunca
a baixaria de ficar com fofoquinha entre os irmãos, porque o que vocês vão acabar incorrendo é neste pecado que Paulo está condenando. Não façam isso, irmãos. Pelo amor que eu tenho à alma de vocês, não façam isso. E vocês vão acabar com a vida de vocês. Paulo diz que Deus vai esmagar quem faz isso. Deus esmagará a Satanás em breve, debaixo dos vossos pés. Deus de paz. O Deus da paz é o Deus que esmaga os seus inimigos. Quando foi que Israel teve paz no tempo de Davi? O texto diz assim: tendo Davi terminado de vencer todos os seus inimigos, houve paz sobre Israel. Para existir paz, primeiro tem que ter guerra. Então Deus está em guerra contra os divisionistas. E o final deles é esmagado debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque mexeram com a noiva dele. Mexer com a igreja é mexer com a mulher dos outros. Olha, eu já vi gente doida, mas não tem ninguém mais doido do que alguém que mexe com a mulher de um homem casado. Não existe loucura maior, porque se o cara for um cabra macho, ele não vai deixar barato, não. Quantos não já morreram por conta disso? Não se mexe com a mulher dos outros. Isso aí é um conselho universal. Agora, mexer com a mulher de um homem, talvez ele nem faça nada. Mas vocês acham que Cristo vai deixar barato quem mexeu com a igreja, que é a noiva dele? Vocês já acham que alguém pode ter amizade com o noivo e odiar a esposa dele? Ninguém em sã consciência faz isso. Porque se alguém me trata bem e destrata a minha mulher, eu vou ter a satisfação com ele. Eu não quero conversa com quem destrata a minha mulher. Porque é carne da minha carne, osso dos meus ossos. É a mesma coisa, mexeu com ela, mexeu comigo, não é assim? Então, se é assim comigo, que sou um pecador, imagina com Cristo. Ele não vai deixar barato quem divide a igreja. É um alerta, irmãos. Não se intrometam em divisão de igreja, porque é uma desgraça para a vida dos irmãos. O Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. O desejo dele é que a graça, o favor imerecido, esteja sobre a igreja. Só que para isso acontecer, Paulo precisa alertar a igreja. Tenham cuidado, irmãos. Fujam daqueles que estão o tempo todo procurando benefício próprio. E toda palavra é de lisonja, de promessa, agradável, é aquela pessoa que monopoliza a atenção. E tenham cuidado, porque a obediência de vocês pode ser mal utilizada. Mas, por outro lado, fiquem tranquilos. Nós temos presbíteros que estão cuidando, nós temos os homens da igreja que estão cuidando da igreja, juntamente com os presbíteros, e principalmente, nós temos Cristo, que é um marido fiel, é um Senhor bondoso, e vai pisar em qualquer um que toque na sua esposa. Lembre-se, por que a vaca entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. A porta da igreja está sempre aberta. Entra gente boa e entra lobo. Tenham cuidado. Amém. Vamos orar.